Existe uma linha muito tênue entre tratar, embelezar e exagerar. E é exatamente nessa linha que a dermatologia e a cirurgia plástica precisam caminhar juntas. Depois de 25 anos cuidando de pele e das pessoas além da pele, eu entendi uma coisa, que o problema não é o que existe hoje na estética, mas é a falta de clareza sobre limites. Hoje a gente vai falar sobre o que ninguém te explica direito. Até onde vai a dermatologia? Até onde vai a cirurgia plástica? E por que elas precisam caminhar juntas? A dermatologia evoluiu muito, mas ela tem limites claros. A dermatologia moderna, ela melhora, ela previne, refina, mas não reposiciona. E eu não estou falando de idade, eu estou falando de flacidez estrutural, de excesso de pele. Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada por aceitar o meu convite para esse podcast. Eu estou muito feliz de receber você aqui hoje. Juliana, eu que agradeço o convite. Estou extremamente honrada de estar aqui. A gente combina bastante nas referências, né, dentro da estética. Então, o prazer é todo meu. Né, Patrícia? Modo de trabalhar. Que bom. Obrigada, viu, Prazer por ter é todo aceitado meu. o convite. Então, me conta aqui. A primeira pergunta é: o que define o momento ideal do lifting facial? Quais são os critérios que você usa para definir que esse é o melhor momento para a sua paciente? Bom, Juliana, como um guia geral para nortear, né, eu coloco assim que a idade em torno dos 45 a 55 é a idade de ouro para fazer o primeiro procedimento. Nossa, já? Então estou quase na hora? Sim, justamente porque a gente tem como ideia a frase seguinte: não perca a beleza de vista. Então, quando você opera a paciente mais jovem, você tem estruturas mais firmes, você tem uma paciente que vai se beneficiar por mais tempo, porque a cirurgia na paciente mais jovem, ela tem uma durabilidade maior, e a paciente ela vai usufruir do resultado da cirurgia mais cedo, né? Uhum. Então, como a gente tem visto nos congressos mais atuais, é essa indicação mais precoce para ter o benefício da reestruturação juntamente com o tratamento da pele, que é a parte que entra, né, o bom dermatologista indicando os peelings, os lasers, os bioestimuladores. Então, essa somatória que vai definir um envelhecimento, um gerenciamento de um bom envelhecimento. Legal. Você falou em bioestimulador. No seu ponto de vista, o bioestimulador ajuda ou atrapalha o resultado de um lifting facial? Essa é uma dúvida, assim, polêmica, né? Tem muitos cirurgiões que são a favor, muitos cirurgiões que são contra. Qual é a sua opinião pessoal, Patrícia? Eu vejo que tudo que extrapola, tudo que exagera, atrapalha. O bioestimulador, quando ele é utilizado na diluição correta, no plano correto, no prazo correto, né, ele traz um benefício muito grande, ele trata essa pele, ele vai melhorar a intimidade do tecido. Essa intimidade do tecido em todos os aspectos, no aspecto de hidratação, no aspecto celular. Então a gente vê uma melhora da qualidade de pele, sim. O que nós estamos vendo hoje é um exagero. O exagero é que tem atrapalhado. Então, sim, a gente pega pacientes multitratados, pacientes que não dão o tempo adequado daquele produto funcionar e já vem com tratamento em cima. Nesses casos, a cirurgia fica mais difícil, sim. Mas é o manuseio inadequado do produto e não o produto em si. Quando você fala do produto em si, a gente tem vários tipos de bioestimuladores, de marcas diferentes, de qualidades diferentes e até de técnicas de execução diferentes. Quando você está num campo operatório, né, no momento da cirurgia, você consegue visualizar o bioestimulador? Consigo visualizar. A hidroxiapatita de cálcio, ela se mostra como, é como se fosse uma cartilagem mais plastificada. Então, quando você tem um uso exagerado desse produto, a gente consegue identificar claramente. Inclusive, eu faço vídeos, eu até mostro a paciente, no momento do descolamento, a gente consegue ouvir até o barulho daquele cortar. Então, o produto, de forma exagerada, ele causa esse tipo de resultado. Entendi. Então a gente tem um congelamento daquela área. Entendi. Então isso dificulta um pouquinho a execução que você fala. Dificulta a execução quando você tem uma limitação de técnicas. Quando você tem uma opção técnica
pode te atrapalhar, Entendi. né? Então, quando você descola um tecido e você vê que naquele tecido a mobilidade dele é menor por conta do bioestimulador, você tem que partir para uma outra estratégia. Por Entendi. isso que a gente tem técnicas diferentes indicadas para pacientes E o diferentes. bom cirurgião tem que estar preparado para mudar o plano durante o ato Durante o ato cirúrgico. cirúrgico. A gente Ah. se prepara para ele, né? A gente faz um mapeamento. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, você tem o hábito de pedir o mapeamento, o Para ultrassom? todas as Ah, pacientes, interessante. todas, inclusive para aquelas pacientes que falam para a gente, olha, doutora, nunca fiz nada, nunca tratei. Por quê? Porque, por exemplo, o PMMA, há 20 era a anos minha próxima atrás, pergunta. ele foi um produto que foi colocado no mercado como uma coisa boa, como uma solução para diversos problemas, que era definitivo, que era inócuo, né? E hoje a gente sabe que não. Então, tem paciente que fez tratamentos anos atrás e não se lembra. A paciente que fez e não foi passado para ela que aquilo era esse PMMA. Então, eu peço o mapeamento ultrassonográfico para toda paciente que vai para o centro cirúrgico. Ainda hoje, né? Tem pacientes que chegam, já receberam o tratamento anterior, e você, no consultório, eu pergunto, o que foi que você injetou? Muitos não sabem, até um alerta, né, para as pessoas, a gente tem que saber o que está sendo colocado no nosso corpo, e a marca importa sim, a qualidade do produto importa muito. Com certeza. E muitos pacientes erroneamente acham que não tem PMMA no corpo e tem. Então, quer dizer, foi vendido como um produto que na verdade é outro. Sim, né? eu pego isso no consultório com uma certa frequência. A paciente se assustar por ver que na pele dela, que no tecido da face dela, tem um produto definitivo, não só o PMMA, mas tem silicone gel, tem silicone. óleos e assim por diante. E em relação a tecnologias, Patrícia, você acha que ultrassom microfocado, Morpheus, que é a radiofrequência microagulhada, você acha que o uso dessas tecnologias interfere também no resultado de um lifting facial? Todas essas tecnologias, quando bem indicadas, Juliana, elas levam a uma melhora da qualidade de pele. E uma cirurgia, para ter um resultado bom, ela envolve uma qualidade de pele boa, né? Nós precisamos ter uma pele bonita, uma pele sem mancha, uma pele mais forte, o que só é possível graças também ao tratamento dessa pele, porque algumas áreas da face nós não vamos descolar. A gente vai tratar essa região mais lateral para estruturar, mas a parte central, essa parte de pele ali, a gente não mexe. E outra coisa, a gente opera a paciente, isso é um momento, é pontual a cirurgia, e ela precisa fazer aquele pós, né, o segmento daquele tratamento com a dermatologia, mantendo essa pele, o vigor dessa pele, porque com o envelhecimento o que acontece? Toda aquela cadeia de formação celular, toda aquela cadeia de formação de matriz extracelular, ela vai perdendo rendimento. E a dermatologia, o bom dermatologista, ele vai gerenciar essa perda. Ele vai estimular aquilo ali para voltar num nível mais fisiológico e postergar um outro procedimento cirúrgico. Né? Você recomenda para uma pessoa que pensa em fazer o lifting facial a interrupção da aplicação dos bioestimuladores ou o uso de tecnologias algum tempo antes do procedimento? Eu oriento por exemplo, o ultrassom, o macrofocado, que é o mais profundo, né? Esse ultrassom, ele causa uma contração imediata, né? Então aquilo, ele vai falsear um resultado. Então a paciente que vem para mim com aquela fase, ela não está com a realidade. Entendi. Então eu peço para ela esperar 1 mês, 2, 3 meses, a depender do que ela fez. Em termos de quantidade de procedimentos. Então eu oriento sim que ela fique sem. Já o bioestimulador, a gente sabe que a ação dele ela é mais prolongada. Então é preferível que essa paciente espere pelo menos 6 meses. O ideal é que ela esteja pelo menos há 1 ano sem usar, porque o bioestimulador ele vai criar ligamentos falsos. Nós temos ligamentos retentores na face, que são os ligamentos verdadeiros. Esses ligamentos, eles estão em locais já definidos lá pelos estudos anatômicos, né? O bioestimulador
bioestimulador, ele vai criar ligamentos falsos em vários lugares. E esse ligamento falso, ele meio que congela aquela face naquele lugar. Pode atrapalhar Entendi. o vetor de tração, pode atrapalhar a ascensão do tecido que você quer. Principalmente hoje, quando você vê profissionais que não estão dentro do trabalho, da dinâmica da pele, né? Porque a dinâmica da pele, ela não é só essa pele do rosto, ela não é só o malar, ela não é só o queixo, ela é um conjunto global, envolve saúde, né? Envolve a parte hormonal, envolve nutrição, envolve uma série de fatores de atividade física. Se você foca só naquele ponto, você vai errar. Então, a gente pega pacientes multitratados, intervidos, vamos dizer assim, eu não sei se existe essa palavra, mas é aquela paciente que ela começa o tratamento aqui, aí ela já segue com outro ali, aquilo não está suficiente. Às vezes, no mercado, a gente tem muita opção e vendas, né, que são eficazes, e essa paciente chega no nosso consultório assim, a gente não sabe qual que é o rosto real que ela tem. Entendi. Durante uma cirurgia de lifting facial, ela é uma cirurgia que ela pode ser conduzida com outros procedimentos no mesmo momento? Por exemplo, é uma dúvida muito comum no consultório. O paciente tem a necessidade de um lifting, mas ela já quer fazer uma cirurgia para correção de pálpebra, a blefaroplastia. Você acha que pode ser feita no mesmo momento? Inclusive, eu gosto de fazer tudo no mesmo momento, que porque interessante. a harmonia, ela tá aí. O resultado, ele vai ser um resultado diferente quando você consegue tratar todos os terços, né? O pescoço superior, também, médio, Patrícia? inferior, pescoço. Eu gosto de fazer o tratamento completo. Que interessante. Até porque, Juliana, quando você faz o reposicionamento do terço médio, você muda a linha, o arco, né? Aquele arcozinho ali da pálpebra inferior. Entendi. Então, se você reposiciona o terço médio, você tem algumas vantagens. A primeira dela é o encurtamento e o rejuvenescimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, você estabiliza terço médio e você tem menos riscos de fazer as complicações que a gente acaba vendo aí pós blefaroplastias muito agressivas, né? Que é o ectrópio, que é aquela marca, que é o branquinho do olho aparecendo, é o olho arredondado. E então, quando você reposiciona terço médio, você diminui o risco disso acontecer. Entendi. E você concorda com procedimentos feitos no mesmo momento do lifting facial? Porque tem colegas que executam laser de CO2 fracionado, eu já vi até peeling de fenol, na época que podia ser feito, né, no mesmo momento do lifting facial. Qual é a sua opinião? Você já fez algum procedimento dessa forma? Eu gosto de indicar naquelas pacientes que têm uma qualidade de pele ruim, porque vai interferir naquele resultado final, né? A paciente ela vai olhar no espelho e ela fala, poxa, não está do jeito que eu imaginei. Mas você faz no momento do lifting? Faço. Ah, que interessante. Aí, qual o procedimento, Patrícia? No meu caso, eu gosto do NanoFat, mas eu acho que Morpheus é uma ideia interessante, o laser de CO2 também acho que é interessante, mas no meu arsenal, com o que eu tenho, com o que eu trabalho, eu acabo preferindo usar o NanoFat. Eu gosto bastante e a gente tem resultados que são bem notáveis. Entendi. Quanto tempo dura, em média, uma cirurgia de lifting facial? Não menos que 6 horas. Nossa, Um lifting então é bem completo, longa. não menos que 6 horas. Mas O que é um lifting completo? o lifting completo é quando você lida com os 3 terços. Superior, né? Superior, médio e inferior, Tá. incluindo o pescoço. Aí é o corte que começa lá no couro cabeludo e vem aqui atrás da orelha, seguindo aqui para o pescoço. Você Isso. puxa, você tira esse excesso de pele e reposiciona os tecidos mais reposiciona os profundos. tecidos. O corte, na verdade, aqui a gente não faz mais aquele... assim, cada caso é um caso, mas na verdade, quando eu faço o corte para dentro do cabelo, eu tenho uma tendência a jogar a linha do cabelo para trás e isso dá aquela sensação da alopécia. Ah, é Então, verdade. a ideia hoje rosto cresce, né? Isso, o rosto Entendi. cresce. Aí assim, você olha para a pessoa, muitas vezes o leigo olha e fala, tem alguma coisa estranha ali. Então é um estigma que a gente não quer dar para o paciente. Quando tem pouca pele, tudo bem, mas se você tem uma flacidez maior, é preferível fazer antes aqui na linha do cabelo. Não, e as cicatrizes, elas desaparecem com o tempo. E nós temos recursos hoje dentro da dermatologia para trabalhar essas cicatrizes já num curto espaço de tempo. Sim. Que melhoram muito, né? Ficam praticamente imperceptíveis. Sim. E outra coisa também, o tratamento no lifting, ele é profundo. Então, uma das coisas que leva
uma cicatriz de qualidade ruim, é a tração. Então, é a tensão na cicatriz. Se você faz um tratamento profundo eficaz, você não deixa tensão na sutura. Então, essa cicatriz, ela tende a ficar imperceptível, invisível. O que acontece às vezes é um pelinho inflamado, um nozinho que às vezes... Não, é muito tranquilo para a gente lidar com isso. Mas a cicatriz, normalmente, ela fica imperceptível. Você falou em tração e eu me lembrei também dos fios de tração. Como é que fica o fio de tração e o lifting facial? Você também, o que você me fala disso? Então, fio de tração eu não gosto. Porque o fio de tração, ele cria uma linha de colágeno, né? Porque ali ele vai tracionar e ele vai estimular naquela linha. Porque existe a tração provocada pelo fio e o produto do fio, ele é um produto que também faz estímulo de colágeno, né? Então, o que a gente vê é que em determinadas pacientes, quando você vai fazer a tração, cria um vinco, cria uma linha de tração. E isso é difícil de tratar, porque não é só o fio que está ali, existe uma cicatriz que foi criada pelo estímulo. Então, os fios de tração, eu não recomendo. Esse é um tratamento que eu não gosto. Eu particularmente gosto de fios de tração para refinamento, porque hoje também o que acontece? Muitas pessoas procuram, fazem esse movimento, não, eu quero este efeito com fio de tração, né? Eu já vi na internet que a minha amiga fez, né? No consultório é muito comum isso. Então, eu falo que eu gosto, o fio de tração, a pele tem que estar preparada para recebê-lo. E é interessante porque agora eu vou acrescentar mais uma orientação para esses pacientes. Eu acho que tem que ser para o paciente que não tem a intenção de se submeter a um lifting facial um dia. Sim. Porque existe esse paciente, né? Eu tenho paciente que às vezes chega no consultório e eu indico o lifting, porque tem o excesso de pele, precisa de um reposicionamento profundo, né? Eu falo, olha, o seu caso é um caso de lifting facial. E o paciente me responde, não, doutora, lifting está fora de cogitação, não vou me submeter a um lifting. Bom, então ok, como é que eu posso te ajudar, né? Então existem tratamentos que vão melhorar, não darão o resultado de um lifting facial, mas a gente consegue ajudar de alguma forma. E aí o fio de tração, ele entra justamente nesse refinamento. Depois que eu tenho um colágeno estruturado, eu tenho uma pele sustentada e ainda sobrou, às vezes, né, aquele budoguinho pequenininho aqui embaixo. Para pescoço eu não gosto de fios, definitivamente, assim, realmente não utilizo para tração, tá? Não gosto. Mas aquele budoguinho pequenininho aqui embaixo, eu acho que no refinamento para a pessoa agora que não tem a intenção de se submeter a um lifting facial, eu acho que talvez seja um pouco interessante. E talvez até para paciente mais jovem, né? Porque você vai ter um tempo mais prolongado para aquele tecido acomodar, para até aquele colágeno que está ali, que foi estimulado e tal, para ele ficar mais suave, ser consumido. Para essa paciente, eu acho que pode ser uma ideia interessante. Mas eu já tive casos da gente ter dificuldade de ter que procurar o fio, soltar um pouquinho, porque fazia uma marquinha e muito comumente é simétrica, né? Faz um vinco de cada lado. Então, e também assim, depende muito da forma como é executado. Hoje o nosso problema tem sido esse também, né? Você vê formas variadas demais de tratamento. E isso chega para nós no final, ali quando precisa da cirurgia. Com certeza. A gente vê muitas mãos não habilitadas, né? Totalmente não habilitadas, assim, para essas execuções. Bom, eu não sabia que um lifting durava mais ou menos 6 horas. 6 horas. E o pós-operatório, como é que ele é? Que é uma pergunta também muito comum. As pessoas às vezes me perguntam, Juliana, mas quanto tempo é de pós-operatório? Quando eu encaminho para a plástica, talvez seja assim, até um fator que ajude na tomada de decisão do paciente de se submeter ou não a um lifting facial. Como é que é esse pós-operatório? Quando a gente fala 6 horas, 8 horas, gera a ideia de um trauma muito grande. Mas a verdade é que o trauma em si, ele não é um trauma grande. É que o acabamento, o tecido, né, pela nobreza do tecido ali, tudo é feito com muito cuidado, sabe? Com muita precisão. Então é isso que leva a um tempo cirúrgico mais demorado. Mas em termos de trauma, o trauma não é um trauma substancial. Tanto que quando você avalia
complicações na cirurgia plástica, o lifting facial é aquela cirurgia que está lá embaixo, lá em termos de importância nas complicações. Por quê? O que traz a complicação é o grau de trauma, é a resposta do organismo ao trauma. E na cirurgia de face, a área de trauma, ela é uma área relativamente pequena. Ela então, não é uma cirurgia grande, ela é uma cirurgia trabalhosa. Isso, ela não é uma cirurgia assim, grande em termos de delicada. área. Ela é delicada. Eu falo que é como se a paciente fosse fazer o vestido de noiva dela com tecido, sabe, para a vida dela. É um momento muito especial e assim, certeza. aquilo tem que ser muito exato. Quanto tempo, em média, você pede de afastamento do paciente para as atividades habituais, assim, de trabalho, por exemplo? Mais ou menos 10 dias, Tá. essa paciente ela vai olhar no espelho e ela vai se ver estranha. Porque existe uma desproporção entre região malar e mento. Não, existe inchaço, existe Sim, hematoma, né? Isso é então isso é normal, essa região, né? Faz parte do a região pós-operatório. malar fica mais inchada do que a região de mento, porque o mento a gente descola pouco. Né? Então, essa paciente, ela vai olhar no espelho, ela vai se ver estranha. São os 10 dias de arrependimento. Exatamente. Ela chega para mim assim, ai, doutora, todas. Ai, doutora, isso aqui vai desinchar, né, doutora? Isso aqui... É o que eu falo do preenchimento labial. Quando o paciente vai para o preenchimento labial, eu falo, olha, são 3 dias de arrependimento. Sim. Porque mesmo que eu não injete nada no lábio, só o entrar e sair da cânula gera um trauma, gera um inchaço, que não é o que vai ficar. Exatamente. Então, pode ficar tranquilo. Eu dou meu telefone, tudo, eu já aviso. Ó, você tem que estar preparada para 3 dias de arrependimento. Né? E na face, nós temos ali os 10 dias que são mais difíceis. Eu falo para a paciente se organizar, para ficar mais quietinha, em casa, não receber visita, inclusive até para evitar, né, aquela coisa da tensão e tudo mais, né, do arrependimento. Mas depois de uns 15 dias, a paciente ela vai olhar no espelho, ela vai se ver já. E com 30 dias, eu comumente eu falo para a paciente que ela pode ser a mãe da noiva. Ou seja, ela já vai estar bonita, ela vai estar bem melhor que antes, já vai estar menos inchada, a pele já vai estar acomodada, mas não está pronto ainda. O lifting facial, os procedimentos dermatológicos não substituem um lifting facial. Assim como após um lifting facial, o paciente não pode deixar de continuar cuidando da pele, né? Qual é o tempo que você orienta para o paciente esperar para poder ser submetido a procedimentos estéticos, como toxina, preenchimento, o próprio estímulo de colágeno? Qual é a sua opinião a respeito disso? Pois é, essas informações, as informações elas vão nos fazendo a escolher formas diferentes, às vezes, do convencional. Então, por exemplo, hoje, quando eu opto por fazer o tratamento da área dos olhos, eu oriento a paciente a fazer o Botox antes, justamente para quê? Para a gente ter uma estabilidade maior daquela musculatura, para que haja uma cicatrização no lugar que a gente quer. Então, por exemplo, tratamento de supercílio é um tratamento desafiador. A gente coloca ele lá no lugar que a gente quer e ele tende a descer. Então, eu oriento a paciente a fazer Botox antes, justamente para ter essa região aqui mais estável e aquela cicatriz ser criada no lugar que eu coloquei, o supercílio, para que haja tempo ali daquilo absorver e assim ser menos influenciado pela movimentação. É interessante, porque eu já recebi pacientes de outros médicos com opinião contrária. Sim. Não, eu não quero que faça o Botox antes do procedimento, para que eu veja qual é a sua real necessidade. Eu falei, não, tudo bem, mas você fazer logo antes do procedimento é interessante, porque a ausência da ação do músculo, a ausência do movimento, ela vai inclusive ajudar no processo de cicatrização. Ajuda no processo de cicatrização. E outra coisa também, eu mando a paciente de volta para dermato. Por quê? Porque existe um processo inflamatório que modifica a cor da pele. Então, a dermatologista, ela tem que ser nossa parceira no sentido de cuidar dessa pele, cuidar da coloração, cuidar da hidratação, cuidar da renovação celular, do skincare, da proteção. Então, eu gosto de dividir o trabalho, sabe? Eu oriento a minha paciente, volta para a sua dermatologista,
Por quê? Porque precisa ter esse acompanhamento da pele que ficou, que está lá. E em relação ao bioestimulador, quanto tempo depois você libera o paciente para fazer ou não? Porque veja bem, num lifting você vai reposicionar, vai retirar excesso de pele, mas o colágeno ali, se o paciente não fazia antes, não tem. A gente precisa continuar esse processo. Exatamente. Com e outra quanto tempo coisa, você libera? Você acha seguro para o paciente ele retomar um tratamento? 3 meses depois, porque 3 meses depois eu já tenho lá uma desinflamação já suficiente, eu já tenho uma redução de edema, né? Mas eu falo para minha paciente que o envelhecimento dela vai ser mais rápido, porque até chegar no ponto da primeira cirurgia, aquilo demorou, né? A paciente está ali com 45, 50, às vezes 55, às vezes mais. Então demorou muito tempo ela fazer a primeira. Mas depois, o envelhecimento ele é mais rápido. A gente sabe que depois dos 50, a curva de descendência, ela é mais acelerada. Então essa paciente, ela tem que ter um acompanhamento com o dermato até mais próximo, justamente porque a evolução do envelhecimento, ela é maior por conta da idade. E no pós, né, quando o paciente já vem de um lifting facial, como a mesma coisa, quando você pega um paciente para cirurgia que já é tratado, às vezes você tem que mudar um plano de tratamento, mudar a rota, né, durante ali a cirurgia. Para nós a mesma coisa, se um paciente já vem de um lifting facial, às vezes a gente tem que mudar o direcionamento, o local da aplicação do produto, a profundidade. Muitas vezes a gente esbarra ali num tecido que foi reposicionado. Numa fibrose, numa cicatriz então profunda. É um pouco mais trabalhoso e requer mais atenção e mais habilidade. Com certeza. E eu acho que 3 meses é um intervalo assim, muito interessante, realmente. Talvez não fizesse antes disso mesmo, não, justamente por isso também, porque existe ali um processo inflamatório ainda em andamento. Então, se a gente esfria esse processo antes, né, do procedimento, você tem resultados até melhores. Você tem resultados mais controlados, né? Você consegue ter uma previsibilidade maior. Né? Uma pergunta, o que você acha que a cirurgia plástica não resolve? Não resolve a pele, é isso, assim, a qualidade da pele, né? Isso eu costumo falar para minha paciente que isso é como se fosse uma casa, né? Uma casa bem estruturada, falta o acabamento, entendeu? Então, nós, cirurgiões plásticos, nós somos os engenheiros. E o dermatologista é o arquiteto. Então, essa parceria é que vai gerar um resultado máximo. Um resultado mais bonito, um resultado mais completo, bonito, digamos mais assim. completo, exatamente. É isso. Juliana, até que ponto os tratamentos dermatológicos para você pode evitar uma cirurgia plástica? Até que ponto? Até quando a paciente pode esperar? Olha, eu acho que depende muito da expectativa do paciente, do momento de vida do paciente. Mas 2 coisas são assim, inegociáveis, né? Eu acho que quando a gente tem o excesso de pele e a falta de estruturação mais profunda da face, é inevitável o lifting facial. Quando eu falo em momento de vida e expectativa do paciente, porque tem pacientes que não querem, apesar de terem a indicação, né, eles falam abertamente, não, eu não vou me submeter a um lifting facial. Então, tudo bem, a gente procura tratamentos até um pouco mais completos, né, mais profundos, dentro do que a dermatologia oferece. Mas, definitivamente, eu acho que assim, a idade, ela não deve ser um fator preponderante nessa tomada de decisão. Até porque tem mulheres que aos 50, 60 estão felizes com a face que tem. Então, essa expectativa eu acho que é o primeiro ponto. Excesso de pele e falta de estruturação profunda, eu acho que são 2 fatores que realmente são inegociáveis e que a gente precisa realmente do auxílio da cirurgia plástica. Outra coisa, Juliana, até onde os preenchimentos podem chegar na face de um paciente sem causar uma distorção, na sua opinião também? Esse é um ponto muito importante, porque a gente vê muitas faces infladas, né? Eu acho que o pior erro é a gente querer corrigir a flacidez da pele de um paciente com volume. Com volume. Esse é o pior erro que a gente pode cometer.
Eu gosto muito de fazer um tratamento abrangendo 4 grandes pilares. Eu falo muito sobre esses pilares. Eu até tenho no meu consultório um papel que eu mostro isso para o paciente. Então, esses 4 pilares, eles se baseiam em textura de pele, presença de rugas, a falta da sustentação e a presença ou não da flacidez. Então, quando você abrange isso de uma forma geral, você se preocupa com esses 4 grandes pilares, cada um com seus procedimentos, eu acho que a gente causa menos risco de entrar aí num super tratamento, né? Numa face muito preenchida, em um excesso de bioestimuladores que pode futuramente atrapalhar um lifting facial, né? Naquela pele muito com textura muito ruim. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que passear por esses 4 pilares para que a gente possa entregar um resultado mais natural. Então, eu acho que o pior erro é esse, é você super tratar. Né, é o tratamento acima com muito material, com muito conteúdo, né, com muita quantidade de produto. Esse é o pior erro. Então, a gente passou por um período onde muitos profissionais se vangloriavam até de colocar 20 seringas, Número de 30 seringas, seringas. Né? O que você acha disso? Hoje, na cirurgia plástica, a gente tenta volumizar o mínimo possível. A gente quer um rosto um rosto menor, um rosto mais definido. Então, a volumização, para nós, ela é um caminho onde a gente procura evitar. Com certeza. Parece que está acabando nessa moda aí da harmonização facial. Eu sempre busquei, e é o que eu acredito, em uma intervenção para entregar um resultado mais natural possível. Eu acho que todo mundo tem um ponto bonito que pode ser valorizado, né? E as mudanças, quando necessárias, elas têm que ser feitas de forma muito gradativa. Então é interessante esse olhar de forma tridimensional, né, para a pele. Eu nunca cheguei a injetar estudo de seringas numa face, nunca, imagina. Porque eu acho que, além do super tratamento, essa quantidade acarreta riscos para o paciente. E que é outra coisa importante, você trabalhar com segurança, consciência. E o edema? A gente pensa o seguinte, nós estamos falando de um volume grande, de um produto que é industrializado, né? Você está colocando um produto ali que, por mais que seja compatível, ele vai gerar uma certa inflamação. Olha, eu concordo com você. Eu acho que a marca do produto influi sim, porque a qualidade é importante, a técnica que você usa é importante, a forma como você vai colocar o produto, é com agulha, que riscos eu tenho nessa área, é com cânula, que tipo de cânula, qual é a profundidade que eu estou injetando, o que eu estou tratando. Quando eu falo de preenchedor, o ácido hialurônico em várias marcas, várias boas marcas que existem no mercado, tem muita marca ruim, mas tem muitas marcas boas também. Então, o tipo de ácido hialurônico que está sendo injetado e a densidade dele. Um ácido hialurônico que a gente usa para projetar aumento, por exemplo, é totalmente diferente de um que a gente usa para tratar aqui o sulco mentoniano, né, para tratar um lábio. Exatamente. É a densidade, um é mais duro, o outro é mais mole, um é mais fluido, oferece mais volume, um oferece mais definição. Então, o olhar do médico que está fazendo o procedimento é muito importante. Eu falo que quando você vai escolher um profissional, é muito importante que o conceito de beleza que ele tem seja parecido com o seu. Exatamente. Porque para muitas pessoas é bonito, né? O ângulo muito marcado, a bochecha grande, aquele lábio volumoso. Tem pessoas que gostam disso. Esse não é o meu caso. Eu sempre trabalhei entregando resultados naturais. Eu prezo muito por isso, é um valor que eu não abro mão. Então, eu acho que até por isso, as pessoas que me procuram vêm procurando resultados naturais. Eu tenho pouquíssimos pacientes que querem, né? Que eu tenho que dizer não, digamos assim. Então, esse é um conceito que eu carrego comigo, certo? Assim, principalmente da naturalidade, da segurança e da qualidade e técnica dos produtos que a gente está utilizando. Sim. Né? Até porque a gente encontra complicação até com bons produtos. Sim. Como você disse, ele é um produto estranho que você está colocando no seu corpo.
Então, existem produtos de boas marcas, de boa qualidade, que oferecem também um efeito tardio, um edema tardio. A gente chama isso de ETIP. ETIP. É uma reação inflamatória tardia. Então, isso pode acontecer, isso não é erro de técnica. Com produtos de melhor qualidade, acontece menos, mas depende muito do organismo da pessoa. A boa notícia é que nós estamos habilitados a tratá-las também. Tratar essas ETIPs. Essa é a diferença, né? Essa diferença de um profissional responsável. Né? Eu gosto muito dos tratamentos complementares. Eu acho que a mudança que a face vai passando ao longo do tempo, ela exige que você haja em pontos estratégicos ali. E um está linkado ao outro, né? Está linkado ao outro. Quanto mais eu trato a flacidez, menos eu preciso volumizar e preencher o paciente. Isso. Eu acho que a toxina, ela caminha sozinha. Todo mundo precisa da toxina. Todo mundo precisa da toxina. E chega um momento da vida que a gente, infelizmente, não pode mais fazer a toxina. Quando você tem uma flacidez de fronte muito grande, você tem uma pálpebra já, né? Uma pálpebra muito pequena, normalmente com o avanço da idade mesmo. Aí eu acho que a toxina mais atrapalha do que ajuda. É preferível você ter ruguinha e ter movimento na testa do que uma testa lisa sem ruguinha, mas com um olhar triste, com um olhar cansado. Eu falo que é aquela carinha de quem acabou de acordar. Né? Então, eu acho que tudo tem o seu momento. Mas a flacidez e a sustentação, elas andam juntas. Quanto mais eu trato essa parte lateral da face, fazendo um tratamento adequado de flacidez, menos eu preciso volumizar. O centro facial. E quando a gente fala em tratamento de flacidez, a gente tem uma gama enorme de opções. E é aí que entra o olhar do médico. Eu falo que é a diferença do bom médico. Eu tenho que saber escolher no menu que eu posso te oferecer o que é melhor para você. Eu tenho uma face mais pesada, uma pele mais espessa, né? Eu preciso de fazer uma condensação de tecidos, uma retração tecidual, eu vou optar por uma tecnologia que me ofereça isso, um ultrassom micro-macrofocado, por exemplo. Essa mesma face pesada, eu tenho uma alteração de textura de pele, é um paciente que tem cicatrizes de acne, por exemplo, olha, o Morpheus entra muito bem aí. Né? É um paciente mais claro, que tem aquela alteração de ruguinhas finas superficiais, o CO2 entra muito bem aí. Eu não tenho nada disso, é uma face que eu preciso só de uma flacidez, de melhorar uma flacidez mais superficial. Eu preciso de volume, eu vou entrar com um tipo de bioestimulador. Eu não preciso de volume, eu vou entrar com outro tipo de bioestimulador. Então, o menu que a gente tem para oferecer para o paciente é muito grande. Agora, eu não acho que é o paciente que tem que determinar o que é melhor para ele. E, às vezes, ele já vem com isso, né? De rede social, do amigo que fez, da vizinha que comentou. Ele já chega te falando o que ele quer. Eu acho que é o nosso papel ajudá-lo a enxergar, né? Isso. E essa definição, ela tem que ser nossa. Sim. Né? E eu acho até que esse é o caminho, porque a informação, ela está aí. A informação, ela chegou em todo mundo e qualquer um pode falar qualquer coisa, né? E se dizer autoridade naquele tema. E isso gera confusão para quem não é da área. E eu acredito que o caminho, né? O caminho, assim, em tudo que a gente precisa escolher, em todas as áreas da vida, vai ser você ser guiado por um profissional realmente da área para filtrar aquilo tudo que você tem de opção, né? Isso na medicina e nas outras áreas. A gente tá ansioso, a gente está perdendo sono, porque tem tanta opção de tudo que você está perdido, né? E na estética, a gente vê na cirurgia plástica e a gente vê na dermatologia isso. Tanto o paciente às vezes chegando com a técnica definida que ele quer. Esse ano eu completo 25 anos, né, de dermatologia. Um ano celebrativo, assim, para mim. Jubileu de falar um jubileu, né? Bodas de prata em dermatologia. Bodas de prata. E nesses 25 anos eu já vi muita coisa chegar e sair. Sim. A gente vê muitas tendências chegarem e serem anunciadas como assim, é a revolução, A gente tem sempre que olhar com uma aí certa crítica, né? E vendo assim, complicações que elas deixam a longo prazo. Então, o bom dermatologista, ele tem que olhar a curto, médio e longo prazo.
Porque o paciente que eu estou fazendo um procedimento nele hoje, eu serei responsável por ele, por esse procedimento, né, ao longo da vida desse paciente. Então, essa escolha é muito importante. A escolha do que fazer e com quem fazer, né, hoje em dia. Sim, porque você tem um leque muito amplo, tanto de tratamentos quanto de profissionais. Com certeza. Né? E está tudo muito à mão, a um clique. Né? E, Juliana, você já deixou de indicar algum tratamento, assim, um combo de tratamento para um paciente, por achar que a cirurgia seria uma indicação mais justa? Com certeza. Eu acho que essa honestidade com o paciente, ela é muito importante, né? Ela é. E você trabalhar com a confiança do paciente, isso não tem preço, né, Patrícia? E a clareza, né, Juliana? A partir do momento que o paciente entendeu e escolheu, sabendo da limitação que aquilo, né, a limitação do procedimento, seja ele dermatológico, seja ele cirúrgico. Eu acho que a gente tem duas situações. A gente tem um paciente que chega, que precisa de que eu deixo de indicar um combo de tratamentos por acreditar que ele precisa de um lifting facial. Então, com muito jeito, eu vou dizer isso a ele. Sim. Mas eu acho que as duas coisas os dois fatores que eu observo para indicar o lifting facial, até aqui eu consigo chegar, a partir daqui não, com a dermatologia. São excessos de pele e a falta de estruturação profunda. Eu acho que isso, quando chega nesse ponto, eu realmente, assim, eu não consigo entregar o resultado que ele deseja. Quando a gente fala do resultado que o paciente deseja, é importante esse alinhamento de expectativas. Porque muitas vezes... É o que ele deseja ou é o que você deseja? Exatamente. A gente tem que entender se o que ele quer, eu vou conseguir entregar com aquele procedimento. Então, isso tem que ficar muito claro para ele, né? E o outro ponto, a gente tem que entender que, assim, a dermatologia tem o limite, muitas vezes ele vai precisar de uma cirurgia plástica. Mas ele está disposto a isso? Ou ele pode ser submetido a uma cirurgia plástica? Porque muitas vezes ele tem algum problema de saúde que o impede de fazer, né? Então, o nosso arsenal dermatológico, ele é muito grande para a gente poder ajudá-lo, pelo menos, a melhorar. Talvez eu não vá entregar, claro que, né, a gente não vai entregar o mesmo resultado que um lifting facial. Mas a gente consegue melhorar a qualidade de pele, melhorar o olhar, né? Melhorar um pouquinho aquele aspecto de face cansada do paciente que não pode ou não tem o desejo de submeter a um lifting facial. Sempre existe melhora ali, né? Você vê uma melhora no aspecto da pele, na uniformidade, no viço. Então, sempre vai ser necessário, né? Eu falo muito para as minhas pacientes assim, que não tem como deixar de cuidar dessa pele. A cirurgia, ela é pontual. Terminou a cirurgia ali, a paciente já está seguindo o processo do envelhecimento. Então, assim, não tem como ela abandonar as outras coisas se ela quiser chegar lá na frente com uma e sabe que eu acho? Cuidar da pele tem que ser um prazer. Eu falo que, assim, a gente tem que se habituar a cuidar da pele, mas a gente só se habitua com o que a gente gosta. E hoje a gente tem inúmeras opções. Então, eu tenho que passar um protetor solar? Sim, você tem que passar um protetor solar, mas eu tenho filtro hoje em bastão, em creme, em gel, com base, sem base, oil control, e enfim. Eu acho que só não usa quem não quer. O meu desafio é fazer você gostar. Então, eu tenho que entender o que você gosta, o que você faz no seu dia a dia, para colocar essa rotina na sua vida e não você mudar a tua vida em função de uma rotina de skincare. Porque, poxa vida, ninguém hoje tem tempo e paciência, né, para isso. E outra coisa, tudo que é muito difícil vai ser abandonado. Exatamente. E o próprio skincare, esses cuidados, eles mudam ao longo da vida e ao longo do ano, não dos anos. Do ano, do clima. Do clima. Nós estamos entrando em Goiânia agora numa época muito seca, então a gente muda completamente o olhar para o skincare. A necessidade da pele passa a ser diferente. E ao longo dos anos também. Vamos comparar uma pele jovem, dos seus 30 anos. É uma pele completamente diferente, de necessidades completamente diferentes de uma pele menopausada, por exemplo. Então, o dermatologista ele tem que entender qual é o momento de vida do paciente, quais são os hábitos de vida do paciente. Eu não vou pegar uma mulher
Agora está a moda do beach tênis, né? Uhum. Uma mulher que adora, que joga beach tênis, né, todos os dias da semana. Como é que eu vou fazer um tratamento para essa mulher? Tem que ser diferente da mulher que não tem o hábito do sol, da atividade física no sol outdoor. Que fica praticamente dentro de uma Existe, sala para outra tá? sala. Existe, Sim. a gente tem como ajudar, eu tenho alternativas para isso. Então, a mesma coisa são os procedimentos dermatológicos. A gente tem o procedimento adequado para cada época de vida, para cada fase de vida dos pacientes. E sobre os bioestimuladores, Juliana, você acha que hoje o uso está muito banalizado? Qual que é a sua opinião sobre isso? E outra questão também, à medida que a gente vai envelhecendo, a resposta celular, ela diminui. O que você acha sobre os bioestimuladores para pacientes acima dos 60, por exemplo? A gente tem que entender o que são os bioestimuladores, né? Então, os bioestimuladores são moléculas que entram no nosso corpo, que a gente injeta no nosso corpo, que vão produzir um processo inflamatório assistido, controlado. Então, nesse processo inflamatório, eu vou ter a formação de colágeno novo. Então, vários produtos conseguem fazer isso, né? O ácido polialilático, hidroxiapatita de cálcio, enfim, são vários produtos. Então, a escolha é importante, o local de aplicação, a forma de aplicar, a diluição. A gente consegue resultados completamente diferentes com manejo diferente dos produtos. A marca interfere. Eu acho que tem marcas melhores, tem marcas que oferecem um resultado mais refinado, com menos risco de formação de granuloma. Tem outras marcas que eu preciso de um efeito mais grosseiro, digamos assim, por exemplo, para corporal, né? Um glúteo, por exemplo, ele tem que ser tratado também com um bioestimulador que ofereça esse resultado mais pesado, digamos assim, mais firme. Então, eu acho que essa escolha é importante. A quantidade do produto é importante. O intervalo com que você aplica o produto é importante. Tudo isso tem que ser observado. Por isso que eu acho que a gente tem que oferecer um plano de tratamento para o paciente. Olha, dessa vez você vai fazer tal procedimento, da outra vez nós vamos fazer outro procedimento. Eu gosto muito de conversar, de ver o paciente. Muitas vezes ele vem para fazer um determinado tipo de procedimento e no nosso encontro a gente muda a estratégia. Às vezes até uma estratégia que nós mesmos traçamos há alguns meses, alguns anos atrás. Por quê? Porque a pele muda, a face muda. Mas eu acho que está sendo banalizado porque eu acho que existe excesso. Então, isso atrapalha, né, Patrícia? Atrapalha os resultados dermatológicos, atrapalha um resultado cirúrgico. Sabe, né? que às vezes o que me causa estranheza é encontrar uma paciente que eu não sei falar a idade que ela tem. Sabe? Quando a paciente entra, você não sabe se ela é uma paciente de 30 que fez muita coisa, se ela é uma paciente de 50 que veio bem, de repente extrapolou. Então, isso me causa espanto hoje, né? Primeiro porque você vê uma pessoa estranha, você vê pessoas diferentes ficando iguais. Iguais como? Com o rosto do mesmo tamanho, o formato semelhante. Então, o que você acha sobre o que vem acontecendo? Envelhecer é inerente, né? Envelhecer bem é uma escolha que você faz. E o que você escolhe, né? Eu quero envelhecer com naturalidade. Naturalidade não significa que eu tenho que ter cabelo branco, eu tenho que ter ruga, eu tenho que ter flacidez e tá tudo certo. Não, e tudo bem para as pessoas que querem. Tá tudo ok. Eu não quero. Sim. Mas eu não quero ter... eu quero parecer 20 anos mais jovem do que eu sou. Não, eu quero parecer a idade que eu tenho, mas bonita. Bem. Natural, bem e, sobretudo, saudável. Então, entregar o seu rosto, entregar o seu corpo em mãos hábeis é importantíssimo. E a ideia ao invés de anti-aging, pró-aging. Pró-aging, né? exatamente. Que é você não está combatendo o envelhecimento, porque ele é inevitável. Você está envelhecendo bem. Você está envelhecendo de uma forma mais saudável. Bonita, né? natural. Isso. E essa naturalidade, ela é muito elegante, né, Patrícia? E ela te faz única, né?
ela é especial, porque é aquela que é só você, né? Quando você começa a fazer medidas demais, protocolos iguais, você vai transformando pessoas interessantes e diferentes e únicas em iguais. E isso é o que eu acho que, assim, para mim, é o que leva a estética para um caminho que não tá legal. legal. Exatamente. Que não tá legal, né? Em uma área tão florida, tão bonita, né? Infelizmente. É importante a escolha do profissional que cuida de você. O conceito de beleza tem que ser parecido com o seu. Isso. Eu volto a dizer. Você tem que olhar a pessoa que vai cuidar de você e falar, poxa, é aquilo ali que eu quero. É isso aqui que eu quero, exatamente. Que eu quero. E quais os tratamentos na dermatologia você acha que estão subestimados, que as pessoas não estão falando, que são bons tratamentos, mas que ninguém está falando sobre eles? A dermatologia tem muito modismo, né? Então a gente viveu a era dos injetáveis, a gente viveu a era das tecnologias, a gente vê agora esse boom de skincare coreanos no mercado, e são esses friçons, né, dentro da dermatologia. Mas eu falo que tem alguns tratamentos que eles são, assim, clássicos. Eu vou eleger o CO2 fracionado. Eu adoro o CO2 fracionado, faço há muitos anos. É claro que as tecnologias, elas vêm tendo evoluções, né? O CO2, antigamente, ele era muito mais agressivo do que é hoje. Hoje a gente consegue resultados tão bons, ou até melhores dos que a gente conseguia antes, com menos efeitos colaterais, com menos manchas, com menos dor. E você indica o CO2 de quanto em quanto tempo? Depende para você falar assim, imagina para mim. Depende da necessidade, sabia? Da região. Você quer ver uma região que eu acho extremamente difícil de tratar? É a pálpebra inferior. Porque ela vai ficando craqueladinha, aquelas ruguinhas finas. E é uma região muito ingrata, porque você não pode fazer toxina, você não pode fazer preenchimento, muitas vezes. O preenchimento só quando você tem uma alteração estrutural mais profunda, que é legal, porque, né? E não corrige essas ruguinhas finas. Então, eu acho que o CO2 aí, ele é fantástico. E eu gosto de fazer mais sessões, então é preferível fazer, são estratégias, né, Patrícia? Por exemplo, você fazer mais sessões de forma mais leve, entendeu? Agora, quando eu quero uma retração maior, a paciente de mais idade, às vezes fazer com espaçamento menor. Então, eu falo que o CO2, assim como todas as tecnologias, ele tem que ter a cabeça pensante. Então, a estratégia que você vai adotar, isso faz toda a diferença. O mesmo CO2, se aplicado em uma pessoa, né, com uma estratégia aplicado de forma diferente, em uma pálpebra e outra, você vai ter resultados diferentes. Não existe uma receita que serve para todos. Mas, de uma forma geral, em pálpebra, eu faço mais de uma sessão, porque eu acho que é uma região que merece, né? E depende, né? O paciente tem cicatriz de acne, não tem? É uma paciente mais jovem, mais velha? Sempre é individualizado, não tem individualizado, como tem sair. Que ter uma boa conversa. É como os bioestimuladores. Você pode aplicar a mesma quantidade na Patrícia e ter resultados diferentes. E na Maria. Você vai ter resultados diferentes, porque uma come bem, dorme bem, faz atividade física, tem bons hábitos de vida, tem uma pele já estruturada para receber esse produto, ela vai ter um resultado. E a Maria, que às vezes não faz tudo isso, né? Ela terá outro resultado com a mesma idade. Em idades diferentes, isso é mais inerente. Uma pessoa jovem responde muito melhor do que uma pessoa de mais idade ao mesmo estímulo. Para a tecnologia é a mesma coisa. Sim. Patrícia, você acredita que a pressão estética nas redes sociais tem atrapalhado o trabalho da cirurgia, da medicina de uma forma geral? Eu acho que tem criado uma pressão em cima, como a gente vê, os filtros, né? A aproximação, aliás, a proximidade entre as pessoas e o mundo das celebridades, né? Que é um mundo irreal. Existe muita
muita coisa que não é verdadeira, né? Existe muita manipulação de imagem, manipulação de vida, né? Aquela vida não é a forma como Expectativas aparece. irreais, né? E você vê uma paciente, uma pessoa real, chegando no seu consultório pedindo uma coisa que é irreal, né? Então isso tem atrapalhado. E outra coisa, a gente tem visto pessoas cada vez mais jovens chegando ao nosso consultório com necessidades fora de hora, né? Você, eu acredito que deve encontrar mais Com que certeza. eu, né? Meninas de 15 anos querendo fazer skincare mais elaborado. Eu pego no meu consultório a menina que quer ficar com o nariz igual de uma outra pessoa, o queixo, e assim vai. Então, tem sim criado essa expectativa irreal e essa ansiedade generalizada, né? Eu falo para você que é muito comum. Na consulta, tem lá até a perguntinha, né? Faz parte lá do meu questionário, sobre ansiedade, sobre sono, porque é o que a gente tem visto hoje. E grande parte disso é essa cobrança desse mundo que não existe. Com certeza. Juliana, e o que você considera como um resultado bonito e dentro daquela expectativa do paciente? O resultado bonito para mim é um resultado natural, mas eu tenho que observar qual é a expectativa que o paciente tem. Então, a primeira coisa, meu ponto de partida é uma boa conversa com o paciente. Entender o que o incomoda, como o incomoda, o quanto o incomoda e o quanto eu vou poder contemplar aquela queixa. Porque aí a gente não vai ter problema. Eu chamo isso de alinhamento de expectativas. Mas o resultado bonito, para mim, ele é o resultado que eu consigo entregar naturalidade. O paciente melhora, mas ele olha no espelho e se reconhece. Ele não causa estranheza nas pessoas. Quando o paciente volta para mim no retorno, eu pergunto, alguém percebeu? Eu falo, não. Eu falo, ai, que bom. Ótimo. Porque eu acho que é isso mesmo. A pessoa percebe assim, você tá com a pele boa, nossa, você tá bonito, mas não sabe o que foi que fez. Então eu falo que para entregar um resultado natural, a gente às vezes precisa passear pelos 4 pilares da dermatologia, que são a textura da pele, a presença de rugas, a flacidez e a sustentação. Então, quando a gente vem pensando ali, eu melhoro a textura, eu melhoro a flacidez, né? Eu elimino ali aquela ruguinha indesejada, eu consigo sustentar um pouquinho aqui, a gente consegue entregar um resultado natural, bonito e que não cause estranheza nas pessoas. Quando a gente precisa de uma mudança maior, eu vejo isso muito no mento, no queixo. A projeção do mento. Isso faz uma diferença enorme na face da pessoa, é muito bonito, né? Eu adoro preencher mento. E quando eu apresento essa possibilidade, o paciente fala, nossa, mas engraçado, nunca tinha prestado atenção. E depois que você faz, fala, nossa, é mesmo. E ele volta querendo um pouco mais. Então, eu falo que mento, muitas vezes, é uma construção. Mesmo que o paciente tenha a necessidade de mais de uma seringa no mesmo momento, é importante você fazer isso devagar. Você faz uma, espera alguns meses, mais uma. Exatamente. É mais seguro, fica menos dolorido, porque o queixo é um lugar apertadinho. Então, quando você deposita um material ali, ele precisa se acomodar. Isso gera dor, gera desconforto, um pouco de inchaço, né? Então, além disso, essa mudança na fisionomia, na identidade, ela tem que ser gradual, porque aí, né, a aceitação e o gosto, né? A pessoa se reconhece. Eu acho que isso é importante. Sim. E você percebe um aumento das complicações dos procedimentos dermatológicos com essa ampliação das outras áreas da medicina, das outras áreas que envolvem a estética Eu observo. Fora da medicina? Eu observo, e a porta de entrada são os consultórios dermatológicos, né, muitas vezes. Então, a primeira coisa são os excessos. Ainda bem que está passando, né, essa moda aí da harmonização, mas enfim, os excessos, eles acontecem, nem sempre é possível a gente reverter, porque depende muito do produto que foi utilizado, e a gente tem produtos que não são reabsorvíveis, né, o PMMA, alguns outros silicones, são mais antigos, mas ainda existem e são usados, infelizmente.
muitas vezes não é possível a gente fazer a reversão do quadro. Complicações de oclusão de vasos, má técnica. Então, o que você vê mais frequente? Dentro dessas complicações, o que você considera a que mais aparece? Eu considero, Patrícia, o resultado como uma complicação também, um resultado ruim como uma complicação. Então, concordo. Então, este eu acho que é o fato mais comum no consultório, quando o paciente vem de outro profissional arrependido de ter colocado, né, de ter feito algum determinado tipo de procedimento. E por que isso acontece? Não houve um alinhamento de expectativa. O profissional não entregou aquilo que o paciente queria. E a gente precisa do tempo com o paciente. Com certeza. Né? O paciente ele vem com uma ideia, ele quer fazer isso, mas na verdade ele nem sabe exatamente o que é aquilo, para que é aquilo, se foi aquilo mesmo, se então, o que ele quer de resultado é aquilo que eu preciso fazer. Né? Então é muito importante esse alinhamento de expectativas. E o mais comum, com certeza, é o resultado indesejado. Então ele vem para retirar o produto, para ver o que pode ser feito, para a gente consertar, né? Digamos assim, um resultado ruim. Mas existem outros resultados, outras complicações que são mais sérias, inclusive. A gente pode ter caso de necrose, a gente já viu até morte, né? Na mídia, isso é falado, né? Com muita frequência. Mas oclusões de vasos, né, pelo produto, às vezes lesão de nervos causando assimetria facial, né? Então são várias complicações que podem ser. E você acha que a dermatologia estética está sendo vendida de uma forma perigosa, vamos dizer assim, o marketing em cima da... eu não falo a dermatologia, mas a estética, ela tem sido vendida de uma forma muito... Banalizada. Né? Banalizada. Esse aspecto comercial, ele me incomoda, sabia? Porque a gente vê de tudo, né? Em redes sociais. É uma verdadeira banalização da estética, que é uma coisa séria. E a gente não está falando de cremes, está falando de produtos que hoje estão sendo injetados, que não têm liberação para serem injetados ainda, como o PMMA. A gente, até do PDRN, que está na moda, né, agora, ele não tem licença para ser injetado no Brasil ainda. Por quê? Porque a gente não sabe o que isso vai virar a longo prazo. A longo prazo. Pode até ser que no futuro seja, mas hoje a gente não tem segurança para fazer essa aplicação. Então, a estética, de uma forma geral, ela está muito banalizada. Está na mão de vários profissionais que não sabem tratar a complicação, que não sabem muitas vezes, não têm noção muitas vezes até do perigo que estão oferecendo à vida desse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado da forma como é oferecido. Cuidado com médicos que prometem, né, mundos e fundos, que prometem resultados milagrosos. A gente tem que ter essa responsabilidade. Né? Sim. Você acha que então o paciente hoje está mais confuso do que informado? Com certeza. Concordo com você. E as redes sociais contribuem muito para isso. O paciente hoje chega, às vezes liga no consultório, chega no consultório e fala, você faz laser tal? Eu falo, faço, mas veja bem, o que você quer tratar com laser tal? Qual é a sua queixa? Você parte de trás para frente. Exatamente. A gente tem que inverter isso daí. Porque Porque quando você me apresenta uma queixa, o meu papel é te apresentar as várias soluções. Nem sempre é uma só. E nem sempre a solução para a sua queixa é a mesma que a minha, ou que a vizinha, que a amiga, que alguém da família. É como se a estética fosse uma coisa fácil. A gente tem que levar em consideração, Patrícia, tudo. Eu tenho que levar em consideração a sua profissão, o que você faz. Você se expõe ao sol, não expõe ao sol? O seu trabalho é em ambiente fechado, é ambiente aberto? Você tem viagens programadas por agora? Né? Você tem algum evento que você tem que estar melhor? Hoje mesmo no consultório, o paciente chegou para fazer um laser, mas eu sou madrinha de casamento sábado. Eu falei, ok, nós estamos cancelando agora o seu procedimento. Porque, né, a gente não pode entregar um resultado tão em cima da hora.
E ela estaria cheia de crostas, descamando no dia do evento dela. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É um paciente que gosta de creme, não gosta? Que tipo de pele é dessa paciente? É oleosa, é seca? Qual é o momento de vida desse paciente? Ela é jovem, ela está na menopausa? Ela faz atividade física? Atividade física dentro da academia ou fora da academia? Porque vai envolver sol, né? É uma paciente que precisa de tal procedimento. Ok, ela tem alguma comorbidade que permita tal procedimento? A gente tem muitas colagenoses em atividade que são contraindicados os injetáveis naquele momento. Então, tudo isso tem que ser avaliado. A estética, ela não pode ser banalizada e vendida de forma tão comercial, como né? Se fosse da uma forma loja como que você escolhe o que você... Isso. Como se fosse maquiagem. Então, traga a sua queixa. O que você quer melhorar? Fazer porque o a gente vai caminho te certo, ajudar, né? te apresentar a melhor proposta. Não significa que você tenha que fazer exatamente aquilo, mas você tem que ouvir a gente também, né? O paciente tem que nos ouvir. A gente tem visto isso, esse caminho inverso, na indicação do facelift. A paciente já chega falando: doutor, eu vim para fazer o deep plane, né? E assim, o que é de certo modo engraçado, porque a informação ela está aí. Você consegue com a IA, né? Acessa do seu celular, você consegue tudo, né? Qualquer tipo de informação. E a gente tem uma confusão em cima disso, né? Então a paciente chega para mim assim: doutora, eu vim para fazer o deep plane. Mas o deep plane, Juliana, não é para todo mundo, né? Tem indicação correta. Exatamente. Assim como se eu indicar deep plane para todo paciente, em um ou outro não vai ficar bom. Da mesma forma que a gente tem outras opções, né, de tratamentos cirúrgicos que pode não ser a melhor para determinado paciente que chega. Então, quando a paciente chega para mim falando isso, eu falo: vamos conversar primeiro. Assim, essa vai ser a última parte. Muitas vezes nem sabe o que é o deep plane. Sim, muitas vezes não sabe nem o que é o deep plane. O que eu vejo, o erro principal, as pessoas confundindo deep plane com tratamento da musculatura profunda, né? Deep plane é uma técnica que foi publicada em 1992 por um cirurgião plástico americano. Em 2021, um outro cirurgião revisitou isso, jogou nas redes sociais e isso vem, né, virando o que virou hoje. São as modas, né, da são medicina. As modas, exatamente, são as modas. Isso aí. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o que a gente precisa é de um bom profissional que tem um grande arsenal à mão e ele vai filtrar para você. E ele vai apresentar o que é melhor para você, para a queixa que você nos traz. Exatamente. Isso é importante. Para a sua expectativa. Isso acontece muito com tecnologia, né? Você tem aí o laser, vou citar um exemplo da radiofrequência monopolar, por exemplo. Você tem aí o Olídio X? Uhum. Não, mas eu tenho o Coolface, por exemplo. Mas qual que é a diferença? Eu falei, nenhuma. É a marca. Sim. Falei, olha, você vai comparar às vezes Mercedes com Audi. Tem pessoas que gostam de dirigir Mercedes, tem pessoas que gostam de dirigir o Audi. E tá tudo bem, são duas excelentes máquinas. Então, a gente tem que entender qual é a sua necessidade e se aquela tecnologia está realmente indicada para o seu caso. E quem define para isso você. É o profissional. Né? Eu acho que são os dois, né? Assim, é uma boa conversa. Eu acho que é o que define o que é melhor para você. Quando chega assim para mim, eu falo: vamos conversar primeiro e depois a gente vê o que tá Afinal indicado. de contas, é muito além da pele, né, Patrícia? É muito além da pele. É muito além da pele. É isso aí. Patrícia, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo seu desprendimento, pelo seu tempo de vir aqui bater esse papo conosco. Você tirou muitas dúvidas minhas e eu imagino que muitas das pessoas que estão nos vendo aqui também. Muito obrigada. Juliana, para mim foi um grande prazer. Sempre é um prazer estar com você. A gente gosta de conversar, conversas né? São sempre muito boas e muito agradáveis. Que né? bom, que a gente continue caminhando juntas, né? No Sim, sentido, porque seus valores são muito o que eu acredito também, né? são muito semelhantes. Sim. E eu acho que é isso, né? Caminhando juntas. Caminhando juntos. A dermatologista de mãozinha dada com a cirurgia plástica. É isso que a gente quer. Aí. Depois de tudo que a gente conversou aqui, tem uma coisa que eu quero que fique claro. O maior luxo que uma paciente pode ter hoje não é o procedimento mais caro. É um médico que olha para ela e diz: isso que você quer fazer não é o que você precisa agora. Porque na dermatologia e na cirurgia plástica, o resultado mais bonito não é o que aparece, é aquele que não se vê, é aquele que parece natural,
o que parece descansado, o que parece tempo. Isso é o que eu busco em 25 anos de prática. Isso é o que a gente defendeu aqui hoje. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que está em dúvida sobre o próximo procedimento, porque informação de qualidade é o primeiro passo para um resultado bonito e honesto. A gente se vê no próximo episódio.